Olá, tudo bem? Que bom que você está de volta. Estamos aí levando para você as aulas de liderança nesse módulo de vídeo aula na Escola de Formação Eclesiástica. No conchego do meu lar, você está ouvindo aí a sinfonia dos pássaros aí, nesse momento de Covid, de isolamento. Então aqui do meu lar, mas sem deixar de produzir conteúdo para que você seja edificado. Já sabe, se inscreve no canal, aciona as notificações, comenta abaixo, dá um like para que cada vez mais seja potencializado este canal. Nós estamos falando então sobre liderança, estamos falando na questão de visão, alvos e gestão. O líder precisa ter isso daí. Na questão então de projetos, onde nós estamos atualmente comentando, nós precisamos conceituar, e no quesito de conceituar você precisa ir observando aí. Falamos na aula passada sobre a questão das necessidades que precisam ser observadas, que problemas existem, eles precisam ser enfrentados. O líder não pode ir deixando os problemas para depois, empurrando com a barriga, deixando que eles se resolvam sozinhos. Há líderes que às vezes quando aparecem os problemas, ele pensa que o problema vai desaparecer, deixa ele lá, não dá confiança, ele vai sumir, mas não some. Na verdade, ele acaba muitas vezes, ou na maioria das vezes, crescendo, se desenvolvendo, tomando uma proporção muito maior, e aí vai trazer muito mais dificuldades para você se tivesse ido logo em cima e procurado acabar com aquilo. Muito bem, então, hoje vamos comentar um pouco nessa aula sobre a questão de objetivos. Você precisa planejar, ter um objetivo diante de você para alcançar aquele alvo. Se eu não tiver objetivo, como diz Sêneca, né? Para aquele que não tem um porto, uma direção segura, qualquer lugar que ele chegar está bem. Ou ele diz exatamente assim, se dando as palavras de Sêneca: para o capitão que não sabe para onde vai, todos os ventos lhe são contrários. Eu não sei para onde eu vou, então parece que tudo coopera para dar errado, parece que tudo me puxa para o outro lado, mas na verdade é que eu não sei para onde eu vou. Então eu começo a fazer algo e não termino. Antigamente, nos tempos idos, o que ocorria? Quando os alunos estavam no terceiro ano, final do segundo ano, entrando no terceiro ano do ensino médio, havia um trabalho direcionado com esses alunos para que os alunos pudessem descobrir sua vocação. Começava a se trabalhar nesses alunos a premissa do seguinte: você está na reta final do ensino médio, próxima etapa é um curso superior. O que você quer ser na vida? Então o aluno começava ali, junto com alguns professores que lhes ajudavam na ocasião, a fazer alguns exercícios, a pesquisar, a observar, a buscar informações para que ele tivesse um direcionamento, entendesse e concretizasse aquele desejo do coração de ser médico, de ser professor, de ser advogado e etc e tal. Ou às vezes demovê-lo desse desejo, ele perceber que aquela vontade de ser isto ou aquilo na vida não era bem a vocação dele, não era bem a praia dele, não era bem isso que eu pensava. Eu tinha uma ideia dessa profissão, mas na verdade eu não tenho vocação para isso. Hoje as pessoas vão indo e elas não se preocupam com isso. Então o que você quer ser na faculdade? Vou estudar isso, eu decido lá na frente. Aí chegando a hora, então ele vai lá, presta um exame, antigamente um vestibular, hoje tem o Enem, aí ou se candidata direto, aí faz uma prova agendada aí numa faculdade, numa universidade da vida, e ele passou, mas o que você quer fazer? Às vezes a nota ali dá a capacidade para ser chamado para essa ou aquela área. Eu queria isso, mas a minha nota me permitiu entrar naquilo. E vou por aí mesmo, tal. Mas veja bem, o problema é que você vai investir alguns anos ou vários anos da sua vida para lá na frente você perceber que não era aquilo que você queria. Então eu tenho que ter um objetivo. A hora que eu alcançar, eu me senti bem, eu alcancei o meu alvo, meu objetivo era esse e eu o realizei. Quando não se tem, parece que tudo dá errado, porque na verdade eu não tenho vontade de ir e nem sei para onde ir. Então observa só essa fala de Sêneca, que é muito interessante. Para o capitão que não sabe para onde vai, todos os ventos lhe são contrários. Ao traçar objetivos,
Eu preciso entender o seguinte: são os objetivos que nos ajudam a medir os sucessos e os fracassos. Ou seja, quando eu tenho um objetivo, eu tenho a visão e a noção se eu estou desviando ou não do alvo que eu quero alcançar. Se eu estou seguindo no caminho certo, se os passos que eu estou dando estão me levando e me aproximando cada vez mais daquilo, ou se estão me afastando. Mas quando eu não tenho objetivo, eu geralmente não sei para onde ir, né? Na palavra daquele outro lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para onde ela levar, eu tô indo, tá tranquilo, tá de boa, como alguns dizem por aí. Os objetivos nos ajudam na motivação, é olhar para trás e falar, puxa vida, quanto eu já andei, é olhar para frente e falar, tô chegando lá, tô mais próximo de lá, tá quase colocando a mão ali naquilo que eu pensava. Isso ajuda na motivação, renova as forças, continua, porque tá perto, tá lá, nós vamos chegar, na hora que chegar, que alcançar, vai ser tremendo e maravilhoso, te motiva. Quando você não tem motivação, não era bem isso que eu quero, não sei, então você nunca está motivado. O objetivo te força a sair da cama, mesmo que você teve uma noite ruim, mesmo que você dormiu mal, mesmo que você está indisposto, você fala, mas eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu quero alcançar determinada coisa, e para isso eu não posso ficar aqui, nas palavras de Nilson Carvalho, vou para cima, porque eu vou conseguir em nome do Senhor Jesus. Então ter objetivo te ajuda, te motiva a alcançar, né? A cada vez mais esforçar, esticar a mão para pegar aquilo que você assim quer. Ajuda a equipe a seguir numa única direção. Agrega, ajunta, motiva, e quando está bem agregado, isso gera sinergia na equipe. Nós vamos comentar mais para frente outras aulas, algo que é a sinergia, que faz ter como uma sinfonia, só dando uma palhinha para você. Sinergia, sabe uma sinfonia? O que tem numa sinfonia? Então você tem lá um violoncelo, você tem lá um contrabaixo, você tem lá um piano, você tem lá uma bateria, tal, tem um maestro, ou seja, cada um tem a sua área e o seu talento. Mas quando eles se juntam, essa sinergia potencializa cada um deles individualmente e gera uma harmonia, que é aquilo que você ouve, aquela música gostosa de você ouvir, tranquilizadora, animadora, entendeu? A equipe precisa ter isso, cada um na sua função, desenvolvendo o seu talento, mas ligado com o outro, criando essa sinergia. Não é um grupo de trabalho, um grupo que se reúne lá uma vez ou outra, mas é uma equipe que está junta e que sabe que sozinha não vai chegar a lugar nenhum, que a vitória não é de um só, o fracasso também não é de um só, mas que tanto a vitória como o fracasso é do grupo. Isso vai gerar harmonia. Imagina só na banda Paralelos. O que é a banda Paralelos, pastor? A banda Paralelos é aquela que nós temos os instrumentos e nós temos os vocais. E é aquela questão da matemática, Linhas paralelas, elas nunca se encontram, Por um lado vai indo os instrumentistas, por outro os vocalistas, e aquela que eu chamo banda paralelo, não tem unidade. Pegou a visão? É isso que a gente quer dizer. Faz com que a equipe esteja junto, e quando começa a tentar se esfacelar por causa das dificuldades, por causa da adversidade, o líder chama a atenção falando, queridão, queridona, irmão, nós temos um alvo, um objetivo, nós precisamos cumprir determinada meta, nós precisamos chegar em determinado lugar, nós precisamos concretizar determinado sonho pelo qual nós estamos trabalhando, nós estamos batalhando, precisamos estar juntos para fazer. Isso é importantíssimo neste momento de isolamento social, porque cada um tende a dispersar-se, buscar soluções para o seu problema particular, olhar simplesmente para si apenas,
quando na verdade nós precisamos olhar como grupo, ou seja, aquilo que eu posso ajudar, naquilo que eu tenho, que auxilia o meu irmão, a minha irmã, eu preciso dar para ele, entregar para ele, para que Deus potencialize aquilo lá e o grupo todo seja beneficiado. É um dando a mão para o outro e dizendo, né, esforça-se, tem bom ânimo, nós vamos conseguir lá porque o Senhor está conosco. Então, ter objetivos, né, relembrando aí, eles nos ajudam a medir os nossos sucessos e fracassos, ajuda na nossa motivação e ajuda a equipe a seguir numa direção só. Convergem todos, são pessoas diferentes, mas convergem para um único lugar. Vamos tirar exemplos ainda lá de Neemias. Neemias tinha objetivos claros. Verso 4 ele diz assim: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus. Verso 5, respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la, né? Exemplo de objetivo, um objetivo claro. Na mente de Neemias ele tinha uma claridade, né, daquilo que ele gostaria de fazer. Muitas vezes você, líder, não está preparado com o seu projeto, dentro do seu projeto você não tem um objetivo traçado, e quando as pessoas perguntam, o que eu poderia te ajudar? O que eu poderia fazer para potencializar teu projeto? Qual a contribuição que eu poderia dar? Você não sabe, que você não tem objetivo. Quando você tem um objetivo, fala, puxa vida, esse daí ele tem condição, então para ele eu vou fazer uma solicitação financeira. Olha, você poderia me ajudar na área financeira, eu preciso levantar tanto para potencializar, né, para viabilizar esse projeto. Então, se você puder me ajudar dando aí uma importância X, ou dando alguma coisa dentro desse valor, né, eu tenho que arrecadar daqui até aqui dentro, que se você der, já contribui. Ou quando tem um objetivo bem claro, fala, puxa, você pode me ajudar, puxa, então tanto. Coisa clara. Quando o rei perguntou, o que eu posso fazer? Você pode fazer isso. E muitas vezes o que acontece é que nós não sabemos. Vamos diante de Deus orar, não sabemos o que nós vamos pedir, nem o que nós precisamos. Vamos solicitar que outros se agreguem, que outros se ajuntem, que outros se unam a nós, mas não sabemos aonde nós queremos chegar. Quando eu não tenho isso claro para mim, é difícil eu argumentar, é difícil eu externizar, é eu mostrar para o outro. Então, o outro ficando confuso, fala, não vou entrar nessa canoa furada, né? Então, fica a visão, preste atenção nisso. Prazo estabelecido. As coisas precisam ter um começo e ter um fim. E no meio vai ter o desenrolar aí da situação. Então eu preciso saber, ó, nós vamos começar aqui e vamos até aqui. Então precisa ter um prazo estabelecido, senão nunca termina. Quando você começa a fazer um curso, você sabe quanto tempo você vai investir da sua vida para ter aquele curso. Quando você vai executar um trabalho, aquele trabalho um dia vai ter que terminar. Leve um dia, leve 2, 5, 10, 1 ano, 2 anos, 20 anos, uma hora tem que terminar. Assim como eu tenho que ter em mente que também a tua e a minha liderança, ela tem um prazo estabelecido. Uma hora vai terminar, mas ainda quem sabe é o Senhor. Versículo 6 do capítulo 2, Neemias diz assim, então o rei com a rainha sentada ao seu lado perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Então ele já sai com um prazo pré-estabelecido. Eu tenho que estar de volta aqui na presença do rei em tal ocasião. Então, para a execução do meu trabalho, eu tenho esse período aqui, eu tenho esse prazo aqui. Eu não posso extrapolar, senão eu perco a ajuda lá. Às vezes, para angariar outro, eu não tenho um prazo. Eu vou solicitar que alguém, por exemplo, me ajude financeiramente no meu projeto. Quando a pessoa perguntar, mas qual é o prazo? Olha, eu precisaria que você me auxiliasse por 1 mês, por 2 meses, por 5 meses, por 1 ano, com um valor de tal. A proposta é essa. Tudo bem? Tudo bem. Tem que entender que durante aquele período que você concordou ali, né, contratou com aquela pessoa, ela vai estar comprometida te ajudando. Mas passado aquele prazo, ela vai avaliar. Eu quero continuar ou não quero continuar. Haja vista que lá atrás houve um acordo, então quando o prazo pré-estabelecido terminar, aquela pessoa provavelmente vai tirar a mão, vai parar de contribuir. Você, como líder, já tem que estar em mente o que eu vou fazer então a partir daí, né? A visão do que realmente precisar. Bem, queridão, para encerrar nossa aula de hoje, então,
a visão do que realmente precisava. Você vê aqui do capítulo 7, capítulo 2, do 7 até o verso 9, a palavra diz assim: e a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me deem também carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Com isso fui aos governadores e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Maravilha! Olha só, visão então daquilo que ele realmente precisava. O líder precisa ter visão e a partir daí montar o seu projeto. Em primeiro plano ele precisa conceituar. No segundo momento, planejar. Mas esse é o tema da nossa próxima aula e do nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e até lá.